jogo de tabuleiro, defensores da privacidade de dados, é para que os colaboradores entendam de todos aqueles documentos que a empresa tem para evidenciar que está agindo conforme a LGPD. Então, o jogador, quando ele estiver no tabuleiro e parar, por exemplo, numa casa, né, colorida, significa que ele parou numa evidência. Então, ele vai pegar a carta que fala sobre aquela evidência. No caso aqui, estamos falando da notificação de incidentes. Ele vai ler o que significa essa evidência e ele vai decidir se compra ou não essa evidência. Caso um outro jogador pare numa casa onde já tem uma evidência, né, onde já tem um dono, né, a evidência, então aquele outro jogador vai pagar uma consultoria para aquele que já possui aquela evidência. No tabuleiro também tem a situação onde o jogador pode parar aqui na casa do hacker, né? Isso significa então que alguém hackeou, alguém roubou informações, tirou de dentro da empresa informações e está em busca aí, né, de um valor monetário, né, em troca dessas informações. Então, às vezes a gente vê muito falar que hacks invadiram e criptografaram o sistema, ou até mesmo uma pessoa que entra dentro de uma empresa e sai de lá, né, com agendas, com formulários, contendo dados pessoais, né, de clientes ou até mesmo funcionários daquela empresa. Então, vai pagar aí um valor, né, porque o hacker está solicitando aquele valor. Mas, se numa outra situação, já no tabuleiro, aquele jogador que parou no hacker tiver a carta seguro, ele pode então pagar a franquia, né, e sair jogando normalmente. Existe também a situação no tabuleiro que o jogador pode parar na casa conformidade ou desconformidade. Então ele vai buscar aqui uma cartinha e ele vai verificar. Nesse caso, ele está em desconformidade com a lei, então ele vai ver na prática aquilo que ele está fazendo que não está de acordo com a lei e vai pagar aí a penalidade que está dizendo na cartinha. Outras situações no tabuleiro pode acontecer também, como parar na fiscalização. Significa então que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está fiscalizando aquela empresa e no caso aqui, como regra do jogo, ele vai ficar uma rodada aí sem jogar. Tem outras situações no tabuleiro que, por exemplo, é a Câmara de Mediação e Arbitragem. Então, às vezes, quando acontece algo, né, antes de ir para a judicialização, às vezes pode ser feito aí um acordo. E também temos a casa da sanção. Então, se o jogador parar ali, significa então que ele já foi sancionado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aí ele vai pagar um valor, né, referente àquela multa. Com toda essa prática que o colaborador tem e vivenciando, ele pode identificar tudo que pode acontecer com relação à conformidade da LGPD. Então, o colaborador, ele entende que faz parte da empresa, ele entende que ele mesmo precisa proteger os dados dos seus clientes, de funcionários e até mesmo de visitantes da empresa. E com isso, ele entende que os dados precisam estar de forma segura e privativa.